a nossa conversa de hoje, que ele está preparado e juntando o nosso direcionamento. E aí é o que a gente chama da providência divina, né? Sempre Deus agindo e direcionando os nossos passos. Então a gente se preparou, olhou, orou e refletiu para conversar aqui com vocês hoje de um tema que acho que move todos, principalmente quando a gente reflete na Semana da Família e em momentos de tanta incerteza, né? De tantas coisas que têm acontecido. Então o nosso tema e lema... O tema é família e compromisso com a vida. E o lema, lema, defender a família e o lar faz parte da minha fé. Então, a gente costuma dizer que são duas missões bem interessantes, né? E a gente vai passar um pouquinho de cada uma delas aqui para a gente discutir e vivenciar cada momento. Então, primeiramente, pegando a parte inicial do tema, a gente vai falar um pouquinho sobre compromisso e aí reforçar. Então, acho que quase todos conhecem essa imagem, né? Que é a aliança. E aqui na imagem da aliança, a gente gostaria de destacar a primeira aliança de Cristo com o homem, né? Então, lá em Gênesis 1, 27 ao 30, é quando há a criação do homem e a mulher e o próprio Deus os incumbe, né, de submeter a terra, submeter todos os seres à sua ação. Em Gênesis 2, ele faz o compromisso, né, onde ele fala, tudo pertence a vós, mas vocês têm aí os seus limites. E é aqui que a gente gostaria de destacar. Então, é muito comum a gente falar de comprometimento, de aliança, mas as pessoas acabam deixando esta parte que é o compromisso, né? E o que é o compromisso? A gente gosta de dar exemplo, o pessoal da catequese, quando conviveu com a gente fala muito sobre isso, que assim, o compromisso é aquilo que nos faz, por exemplo, acordar todos os dias e falar, nossa, eu tenho que ir para o trabalho, então eu tenho um horário a cumprir, eu tenho um compromisso a cumprir. E por vezes a gente deixa coisas na nossa vida, seja o compromisso com a igreja, seja o compromisso com o matrimônio, de lado, porque a gente acha que pode ser feito depois. E aí, quando a gente fala aqui da aliança e do compromisso, né, desse comprometimento, é efetivamente se entregar. É saber que assumir o matrimônio, estar casado, constituir família, demanda, sim, comprometimento com todos os seus entes. E quando a gente olha, por exemplo, em tempos de pandemia, a gente tem escutado muito, né? Ah, mas está difícil conviver, está difícil falar. E onde está o nosso compromisso? Foi esse compromisso que nós escolhemos. Foi esse caminho que a gente definiu. E assim é a nossa aliança. É assim o nosso caminhar como família, como casal, como seres cristãos. E aí, a gente fala muito de Sagrada Família, né? A gente fez aqui de propósito, usando o próprio trecho de Marcos, né? 10, 6 ao 9, onde ele fala, acho que é um trecho que muitos conhecem, onde fala que marido e mulher, né, deixarão seus pais, se unirão e tornarão-se uma só carne. E ele encerra esse trecho do Evangelho falando, não é, que o que Deus uniu, o homem não separe. Então, aqui a gente gosta muito de falar sobre a vocação. O padre falou muito na bênção dele, né? Muito bem. O que vem a ser essa vocação? Então, claramente, assim como a gente começou falando do compromisso, escolher formar uma família, escolher casar-se, exige uma vocação. E não é feito para todos. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas o casar é assim, é assado. Então, nós somos vocacionados ao matrimônio, nós somos vocacionados a formar uma família. Nós assumimos este compromisso perante Deus e os homens, para que a gente possa, juntos, superar todos os desafios, superar todas as dificuldades e criar algo novo. E, assim, quando a gente entende o conceito não só olhando para a Sagrada Família, né, que nos rege, nos acompanha, mas tornando a nossa família na sacralidade, tornando a nossa família realmente sagrada, a gente começa a entender que todas as grandes dificuldades, todas as grandes mazelas da vida, elas não são maiores do que o nosso desejo de superar, manter o nosso compromisso e seguir em frente. E com base nisso, vem o terceiro ponto quando a gente fala ainda do nosso tema e do nosso lema. Tem pra gente, Dani? Lar e fé. Barco e tempestade. Muitas vezes a gente fala, né, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. A tempestade
é a mesma para todo mundo. Mas o barco no barco não é o mesmo. Às vezes não é um barco, é um bote, às vezes, né, às vezes é uma prancha, às vezes é o que você tem, né? O que a gente sabe que a gente não pode parar de remar, né? Mas a tempestade tá igual para todos. Só que o barco, o meio que a gente tá passando por isso, não está sendo igual. E assim é o lar e a fé. Então, o lar e a fé são os meios os quais a gente vai suportar e vai transpor as tempestades. Pode ser que nosso barquinho seja uma câmara de um pneu velho, e é o que a gente tem. Mas a nossa capacidade de acreditar que a gente pode ultrapassar, de ter fé que os desafios serão superados, é o que vai fazer a diferença. Então, essa imagem aqui, não por acaso, vocês podem ver que o barquinho ele é muito menor, né, do que a onda, do que a tempestade que ele está por vir. Mas nem por isso os marinheiros, né, os caminhantes, viajantes, desistem da jornada e desistem de seguir em frente. Então, aqui, reforçando esses 3 primeiros slides, era para a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema e lema. Então, reforçar que família é compromisso, família é vocação, família nos leva a escolher e a formar o barco e ter fé que a gente vai superar todas as tempestades. Então agora nós vamos pedir para o nosso cantor cantar um pouquinho para a gente. Acho que essa música aqui ela fala bem sobre quando a gente pensa em família e quando a gente olha os desafios do nosso dia a dia. Se permita refletir. No meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Quando tudo se aquietar, a família se ajeitar, o alpendre começar. Meus pais não tinham nem escola, nem ninguém. Todo dia o ano inteiro trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu carinho e seu olhar. E meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, por ele aguardava. Quem fizer escrito e mamãe nos defendeu, e todos todos se ajeitaram. A viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar mais vezes. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava pelo ar, seu olhar no sol doente. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando o mundo não atende. Agora falo, eu disse que todo infância, o amor virou compromisso de ninguém. Viver mais do que eu falasse, gostaria de uma casa, educaria de seus pais. Seus pais amassem, hoje posso, não teria. Amo isso de outro dia, eu isso de outra paz.
Bom, ainda meditando, né, e refletindo sobre essa letra tão bonita, e olhando as palavras que a gente falou sobre compromisso, sobre vocação, sobre o barco, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de ver que a família, e a gente gosta muito, né, inclusive do título dessa música que fala utopia, aquilo que parece impossível, né, algo que não é alcançável, é real sim. E é nossa missão defender esses valores, é nossa missão mostrar o quão difícil é, de novo, ninguém está simplificando, né, o dia a dia, mas que dentro da nossa vocação, dentro daquele compromisso e construindo um lar de fé, de esperança, de amor, é possível a gente seguir. Eu vou parar um pouquinho aqui a nossa exibição do slide e a gente vai fazer um teste com vocês, que é assim, a gente, quando fala da internet, é um meio que fica um pouco frio, né? Às vezes é difícil de interagir, mas aqui a gente queria dar uns minutinhos para vocês para ter oportunidade, se alguém, ou com aquilo que a gente ouviu, com aquilo que a gente viu, né? Gostaria de falar um pouquinho do que olha para a sua família, o que olha nesse momento das famílias. Se alguém gostaria de dar uma opinião, alguém gostaria de manifestar algum sentimento, mesmo que seja uma gratidão, ao olhar para o lado e falar, nossa, graças a Deus, no momento tão de tanta dificuldade, a gente tem a oportunidade de estarmos juntos e vivenciar em família. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, é só apertar o microfonezinho aí, ninguém vai fechar vocês nesse momento. Hein? Calma aí, um de cada vez, tá? Acho que a gente vai poder escolher, hein? Opa, eu tô vendo um monte de gente na minha telinha. Vou chamar um. Vou me colocar aqui. Bem. Acolhida. A Lisa, o Wagner. Nós estamos aqui na Leoneide Direto de Minas. Alguém está falando? Teve a tia Neide de Minas falou que ela sobre a acolhida, a família como acolhida. Pode falar, Isa e Wagner. Então, olha, eu estou emocionada com a música porque me lembrou muito meu pai. Meu pai já é falecido há 10 anos, né? Ele não chegou a conhecer nosso filho mais novo. E, assim, a música me trouxe à memória o quanto meu pai, mesmo tendo família, parecia ser solitário. Porque ele saía muito cedo para trabalhar, voltava no último ônibus e, assim, não tinha contato com a gente quando criança, né? Então, assim, só depois de adulto, da gente adulto, mas aí meu pai já estava bem debilitado, porque ele é bem idoso, né? Então, já não ouvia bem, já não enxergava bem. Então, assim, eu sinto muito pela solidão que eu acho que ele sentia e dou graças a Deus por hoje a gente viver unidos, né? Ter a possibilidade de viver com os filhos, de passar mais tempo com os filhos, mais tempo juntos. Ai, me emocionou, gente, desculpa. Amém. Obrigada por partilhar com a gente. Vou falar, Isa, e aí eu posso dar um depoimento parecido com esse. Meu pai está assistindo a gente aqui, tá? Para vocês verem, vai estar escrito o Everton, tá o meu pai. E eu posso falar que o sentimento é muito parecido. Meu pai sempre trabalhou, saía de tardezinha, voltava de madrugada, então assim, a gente estudava, ia para um lado, ia para o outro, né? E a gente poucas vezes tinha essa oportunidade. E o que eu quero partilhar, que eu acho que é muito importante, que assim, eu sempre senti o carinho, sabe? Às vezes eram minutinhos que a gente tinha a oportunidade de se encontrar, mas ele pegava, passava a mão no meu cabelo, às vezes ele olhava assim, e isso marcava para mim porque sabia que ele estava fazendo aquele sacrifício pelo compromisso e comprometimento com a família. E assim, me formou como ser humano, como homem. Quando eu olho hoje para minha família, eu fecho os olhos e tenho a certeza que ele me ensinou essa caminhada de como era importante. Era o jeito que ele tinha de dar esse amor, era o jeito que ele tinha de contribuir, por mais que eram minutinhos. E aí é o que eu convido a todos vocês. Se a gente tem muito tempo, se a gente tem pouco tempo, façam ele de qualidade. E assim, tenham certeza que marido e mulher, pais e filhos, mães e filhos, assim, isso faz total diferença. Então, você falando tocou no meu coração aqui também. Então, um beijo, pai, te amo. Acho que é uma forma da gente sempre deixar bem claro, é extremamente importante a gente manifestar esse amor, esse carinho que a gente tem para nossa família.
E é importante a gente aproveitar esse tempo que a gente está tendo, porque é providência divina. A gente não pode só achar que tudo isso que está acontecendo são coisas ruins. Alguma coisa tem que ter mudado. Alguma coisa dentro da gente. A gente não pode amanhã ter a vacina e a gente sair de casa e falar, tá tudo bem, vamos voltar ao normal. Não, gente, não podemos voltar ao normal. A gente precisa pensar bastante, porque alguma coisa precisa ser mudada. Dentro de mim, dentro de você, dentro da nossa família. E se a gente, cada um de nós fizer um pouquinho, com certeza a gente vai sentir a diferença. O nosso problema é que a gente quer as coisas rápido, né? A resposta muito rápida. E Deus, por diversas vezes, né? Ele só faz as coisas pra gente na hora certa e o que tem que ser. E muitas vezes não é o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Então, acho que é uma boa reflexão, né, momento para a gente refletir e cuidar com muito carinho de tudo isso que está acontecendo, não pensar só em coisas ruins. Amém? Então, vamos lá. Um momento emocionante, as lágrimas estão aqui. Vamos segurar firme para aguentar a voz, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares na defesa da família. Então, como diz o título, a gente, como família, nós temos missão e compromisso de defendê-la. E aqui a gente vai dividir, existem várias formas de pensar, mas a gente vai dividir aqui numa sugestão para vocês refletirem no dia a dia de vocês, de como vivenciar essa defesa da família. Então, a gente dividiu, né, em 4 pilares, né? Então, a gente vai passar pelos ensinamentos de Jesus, vivência dos mandamentos, liberdade, obediente e oração. E aí, vamos lá. Por que eles são em pilares e eles estão nesse ciclo? Porque são complementares. Quando a gente passar por todos eles e chegar no último, está na hora de voltar, fortalecer de novo o ensinamento, a vivência, a liberdade e assim vai. Então, o primeiro deles que a gente vai falar aqui sobre os ensinamentos. Vou pedir para a Dani ler para a gente o trechinho do Evangelho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhai-lo ao Senhor, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bom, quando a gente ouve essa palavra, né, esse evangelho, acho que a gente por várias vezes já ouviu, já refletiu, mas como é que a gente olha essa questão da palavra, desse ensinamento e a família? É o alicerce. Então, se a gente pensar que a gente está construindo o lar, que a gente está edificando a nossa casa, vamos edificar na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Como é que ela nos constitui? Como é que os filhos enxergam? Como é que a gente entende? A gente, às vezes, nesse imediatismo que a Dani comentou, a gente quer tanto que uma coisa aconteça, que a próxima apareça na nossa frente e que a gente resolva todos os problemas, mas a gente sabe que há o tempo de Deus, as coisas acontecem no seu tempo certo, não aquele que a gente quer, mas aquele que a gente precisa, e buscar essa palavra, buscar as coisas dentro do ensinamento da palavra de Deus é alicerce para a família. Por quê? Porque às vezes quantos aqui já não se encontraram sem resposta? Imagina um filho, a gente que tem crianças, por exemplo, em casa, um deles vira e pergunta para a gente assim, mas pai, mãe, por que está acontecendo essa pandemia? Será que a gente tem resposta para isso? Será que a gente consegue falar que existe alguma coisa errada e por isso que está acontecendo? Então, quando a gente olha essa questão de tudo que está acontecendo e a gente começa a olhar os ensinamentos, é o que a Dani falou. A gente começa a olhar e fala, poxa, mas vamos aprender com tudo isso? Sei lá, acho que nos últimos 20 anos eu nunca passei tanto tempo em casa, acho que a gente nunca almoçou tanto em família. Tá difícil? Sim, tá difícil, mas olha que coisa boa que aconteceu no meio de tudo isso. Quantas orações nós tivemos a oportunidade de fazer em família? Então, a gente, quando toma café da manhã, almoça, janta, faz a oração de cada um, reflete sobre o Evangelho. Vou te cortar um pouquinho, Cleberson, desculpa. Mas a gente tem que parar para pensar também que a nossa casa, hoje, o nosso lar, é evangelizador mais do que nunca, né? Em que momento da vida nós iríamos parar
e fazer da nossa casa, né, o nosso templo. E que momento, cada canto que a gente tá e cada momento que a gente tem para fazer oração é o momento. E onde em outros tempos nós poderíamos fazer com que a nossa casa virasse um templo onde nós pudéssemos estar mais próximo de Deus, estar junto com Deus, né? Se não fosse isso tudo que está acontecendo, né? Pode. Muito bom. E é exatamente isso. Então, o ensinamento está onde a gente procura a palavra de Deus, o que a gente leva para os nossos filhos, né? Para o marido, para a esposa, baseado e fundamentado nos ensinamentos e na palavra de Deus. Então, o nosso alicerce está aqui. Quando a gente não acha a resposta, quando a gente não está difícil de encontrar, vamos recorrer e vamos nos fundamentar na palavra de Deus. Nosso próximo pilar são os mandamentos. Quantas vezes a gente não pensa assim, né? Nossa, mas como é que eu vou colocar aqui para organizar em casa, né? Como é que a gente vai colocar regra? Agora tem gente estudando, tem gente trabalhando de casa, tem gente fazendo isso. Como é que eu determino o que eu tenho que fazer? Já pararam para pensar que Deus nos deu só 10 mandamentos para seguir e a gente acha um negócio bem complicado de fazer? A gente ainda fica criando mais uns 59, né? Uns 200 outros assim, regras, e ele só deu 10. Então, quando a gente fala aqui dos mandamentos, é como a gente vivencia isso, como a gente traz isso para o nosso dia a dia. A gente não precisa de ficar achando forma mirabolante do mundo, o que o mundo diz, o que né, o terapeuta diz. Não, a gente tem aqui a base solidificada nos ensinamentos e na palavra de Deus. Aqui ele nos deu a origem, né? Ele nos deu o direcionamento para onde seguir, para onde a gente colocar as nossas energias e as nossas forças. Então, assim, e são coisas simples. Se a gente pegar o próprio Evangelho, quando Jesus fala, né, amai-vos, né, quando ele pega todos os mandamentos e fala, olha, se eu pudesse simplificar, né, se a gente pudesse consolidar o amor pelo próximo, ame o próximo como a si mesmo, então a gente tem esses valores, essas ações muito fortes. E se a gente parar e olhar em cada um dos mandamentos e a gente segui-los e colocá-los como verdade em nossa vida e em nossa família, ele vai nos fortalecer e sempre ajudar nos nossos princípios, valores e na nossa capacidade de seguir entendendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Fala pra gente um pouquinho do provérbio aí, por favor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, se a gente segue, se a gente vivencia, se a gente torna real na nossa vida os mandamentos, né, a seguir a palavra, seguir o direcionamento do Cristo, a gente não tem o que temer, né? A gente tem que orar e vigiar sempre. Mas por quê? Porque aquele que aprende, recebe o alicerce e segue, ele tem a direção bem organizada. O exemplo arrasta, né? Como diz Santo Agostinho, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E não adianta, e aí os nossos queridos catequistas vão gostar do que a gente fala, e a gente sempre fala isso, não adianta o pai chegar e falar assim, filho, esse é bonito, é a Bíblia, toma aí, lê. Aí ele fala, tá bom, pai, mas como é que eu faço? Não sei não, faz aí. Te vira, né? Vai lá para catequista e pede uma ajuda. A gente tem que conhecer, a gente tem que sentar, a gente tem que vivenciar, a gente tem que parar para abrir a Bíblia, estudar junto, vivenciar. E, de novo, comecem do simples. Às vezes a gente complica as coisas demais. Estamos falando aqui só dos mandamentos. Se eles forem verdade e vida nos nossos lares, com certeza muita coisa já pode ser diferente. Tem que virar rotina, né? A gente faz rotina para tantas coisas na vida e a gente precisa fazer com que a rotina dos nossos filhos dentro do nosso lar se transforme em lição, né? A gente está formando o caráter deles, né? E tudo que a bagagem deles vai ser dada por nós. É isso aí. Então, para vocês não dormirem com a gente falando, né? Que eu sei que a gente vai falando bastante aqui. Então, nós vamos convidar o nosso cantor de novo para mais uma reflexão sobre as famílias do Brasil. Carlos, tá por aí? Clara, outros pais ainda se os filhos ainda vivem como irmãos. Que venham quem vier em contra mim.
criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os rios qual rebeiros de oliveira alegrem os caminhos de seus pais. Façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz. Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar se seja o sonho das famílias do Brasil. Que os jovens corações enamorados, humildes aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar e saciar, que o dia também eles vão chegar, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Aqueles que se sentem bem casados, conservam seu amor valendo, viram como os dois alienados, que por a fé que Deus lhe deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Amém. Paramos de compartilhar de novo, vocês adivinhem para quê? A gente bater mais um papo, né? Senão todo mundo dorme aí e aí ficam cansados. Então, a gente passou agora pelos dois primeiros pilares, né? Da defesa da família. E por que a gente está falando de pilares da defesa? Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas está ficando natural falar que a família é diferente, ou a gente está começando a ficar até com vergonha, a gente fica numa situação de falar, será que eu tenho família, né? Será que eu falo que eu sou casado, uma coisa assim? Porque às vezes o pessoal acha estranho, né? Esse mundo moderno. Então, assim, a gente está realmente sustentando isso e mostrando como é que a gente defende a família, como é que a gente se estrutura como família e, assim, não é um mérito ou demérito, é uma escolha ou outra, mas a gente tem que, dentro da nossa vocação, dentro daquilo que nós fomos chamados, né, por Deus, a sermos famílias, a sermos casal, a sermos pais, mães, filhos, se estruturar para realmente seguir esse caminhar. Então, por isso que a gente falou muito aqui para vocês sobre esses primeiros passos, né? Que é, sim, se pautar na palavra e se ir na simplicidade. A gente não precisa inventar nada mirabolante, não existe fórmula mágica, né? A ideia a sugestão aqui dos 10 mandamentos são exatamente esses valores e princípios que, se a gente consegue aplicar na nossa vida, com certeza vão nos guiar e vão nos permitir aí alcançar toda a graça que a gente tem como né, merecida aí por sermos filhos de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Partilhar algo que sentiu? Fiquem à vontade. Um de cada vez, porque está dando ruído aí no microfone. A gente pode escolher, porque a gente está vendo nomezinhos de vocês. Vocês querem que a gente escolha alguém? Ih, o silêncio. Eu vou convidar alguém. Opa! Tem um barulhinho aí. Quem? Pega quem chegou por último. Quem chegou por último, né? Chegou por último. Olha que eu ia falar, ainda bem que ele já abriu o microfone. Você viu como Deus tem uma providência? Eu ia chamar ele mesmo. Fala lá, Douglas, partilha um pouquinho pra gente. Ó, vai ter que falar. A Maria é a alegria da casa, não tem jeito, né? Tem outra Maria chegando. E eu acho que, assim,
como princípio, né, os filhos caminharem na fé, eu acho que é fundamental eles fazerem parte de uma vivência, né, de oração e ao mesmo tempo também dar liberdade para eles poderem ter um diálogo aberto, né? Porque não adianta nada a gente sugerir para eles e eles não responderem. E quando eles respondem algo do tipo, a gente não obedece aquela regra, né? Então, pai, agora não é hora de celular, agora é hora de rezar, né? Pai, celular na mesa não, a mesa é sagrada, né? Então, É isso aí. Então, é a esponjinha, né? Eles são esponjinha e acho que, pelo menos a gente tem aprendido assim aqui em casa. Amém, mas é isso mesmo, né? Nós somos convidados e, posso dizer, desafiados a nos reinventar. Talvez com os filhos eles nos ensinam, né? E nos reensinam. A gente diz que talvez a grande habilidade que a gente tem que ter nesse tempo moderno é a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo, né? Porque a gente vai fazendo e se reinventando e aí, de novo, por isso é importante desse exemplo, né? Então, olhar para a gente e saber que não há a perfeição, mas que a gente tem a busca, o caminho e a gente solidifica nos nossos passos em uma estrada que está pautada pela fé, pela palavra, com certeza provém para eles até o acreditar, né? Eles começam aquela história, por que vocês seguem tanto? Por que vocês estão tão conectados? Isso até faz estimular a que eles procurem entender e venham com a gente, né? Acho que esse é o nosso desafio. Então, vamos lá. Vou continuar agora para os nossos próximos 2 pilares. Agora vai ser a liberdade. Liberdade. Aqui a gente está trazendo, né, Dom Bosco, ele tira do Evangelho e traz uma adaptação para essa frase e a gente gosta muito sobre isso. Eu não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E por que a gente chamou um terceiro tópico liberdade, né? Se vocês olharem no ciclo lá dos pilares, esse fala liberdade e obediência. Porque é o seguinte, quando a gente começa a edificar o nosso lar na palavra de Deus, quando a gente olha os mandamentos, a nossa liberdade e obediência, ela já nos ajuda a entender que existem coisas do mundo e coisas no mundo que não são para nós. Então, assim, eu não preciso de ficar me martirizando, né? Falando, olha, porque eu poderia estar em tal lugar, eu poderia fazer tal coisa, eu queria... Por quê? Porque os meus valores estão constituídos. Então, eu vou olhar para alguma coisa que acontece no mundo e pertence ao mundo e aquilo me dá a liberdade e o conforto de falar, não é para mim. Me dá a liberdade, a gente costuma brincar, né, ao longo da história, isso para aqueles que já têm os cabelos brancos como nós, a gente tinha lá atrás uma propaganda na TV que era a família que a gente chamava, acho que era de uma margarina, se não me engano, acho que era Doriana, que era o pessoal que fazia o café da manhã, era sempre a mesa farta e todo mundo dando risada, né, todo mundo feliz. E a gente fala que, assim, parecia que isso se criou ao longo da vida, que era o modelo de família perfeita, todo mundo feliz, dando risada o tempo todo. E no final do dia, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que tem conta para pagar, a gente sabe que tem dia que a gente acorda de mau humor, tem um dia que a gente corre um pouquinho mais e soa e o cheiro não fica tão bom, né? Então, assim, tem de tudo, gente. A gente tem que levar o lixo para a rua, né? O lixo não vai embora sozinho. Tem que passar roupa, tem que lavar a casa, um monte de coisa. E agora na quarentena ainda mais, né? Então, assim, nem tudo são flores, mas dentro da nossa vocação, dentro da nossa escolha, a gente gosta muito de usar essa frase, né? Essa inspiração para que a gente pense nisso. Mas por que eu tenho que contribuir? Por que a gente tem que fazer tanta coisa? Por que a gente tem que seguir esse caminho? Porque vale a pena. Porque olhar para os filhos crescendo e crescendo direcionados, vale a pena. Olhar para a edificação da família e ter certeza de que a gente está criando, impactando o mundo de alguma forma, levando uma coisa boa para o mundo, vale a pena. A família é a menor célula da sociedade, mas ela é a maior também. Porque se todo mundo voltar para sua casa, vivenciar a sua família, os princípios, os valores, a palavra de Deus, a gente está consertando o mundo, a gente está mudando o mundo. Mas é aquela história, a gente não precisa ficar preocupado tanto com o que acontece lá fora. A gente tem que vivenciar e corrigir o que está aqui dentro. É um passo de cada vez, é um caminho de cada vez.
Então, quando a gente fala de liberdade aqui, é exatamente isso. Vivenciar a palavra de Deus, solidificar os nossos caminhos nos mandamentos, nos dá a liberdade de olhar para aquilo que o mundo nos oferece, para aquilo que está à nossa frente e se sentir liberto em tomar a decisão de vivenciar ou não, de tomar a decisão sem se martirizar, falando, estou me sacrificando, estou perdendo o que todos os outros estão fazendo lá fora. E, por último, e não menos importante, oração. De nada vale, né? A gente ter a palavra, ler a palavra, vivenciar os mandamentos, se sentir liberto em interagir com o mundo, né? E obediente àquilo que a gente aprendeu, se os nossos joelhos não se flexionarem e nos mostrarem um caminho. Então, a gente coloca a oração aqui em 3 grandes palavras. A primeira delas é o hábito. A gente, às vezes, fala, nossa, mas o que eu vou orar? E, às vezes, é difícil parar. A gente, primeira coisa, né? A gente, nesse momento, ganhou uma parada obrigatória. Então, a gente, obrigatoriamente, ganhou um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas ou se estruturar de uma forma mais organizada. Então, a gente precisa de colocar dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, o hábito da oração. Então, aqui fica um convite, um propósito para todas as famílias que estão aqui com a gente, de colocar a oração, por exemplo, em uma das refeições de vocês. Então, escolham uma delas, pelo menos em uma, e aí que vocês façam essa refeição sim juntos, e juntos partirem a oração. Todo momento é momento de oração. Não espere a oração, o momento de ir dormir para fazer a oração. Procure, dentro da rotina de vocês, né, colocar um momento que vocês consigam estar juntos, orando com os filhos, orando com o esposo, com a esposa. Crie o hábito. Perfeito. E aí, o que a oração nos traz? Ela nos traz esse direcionamento. Então, às vezes a gente não tem, e a maioria das vezes eu diria para todos, nós não temos as respostas, a gente não sabe o que vai acontecer. E fechar os olhos, orar, pedir o discernimento, pedir a fortaleza, pedir os dons do Espírito para que nos guiem, nos conduzam, é fundamental. Então, assim, a oração presente no nosso dia a dia, a oração realmente como algo que faça parte de nós, ela faz toda a diferença. E aí a gente gosta de dar um exemplo, a gente até conversou essa semana com os casais do ECC, que aqui em casa a gente colocou pelo menos em uma das refeições a oração familiar, e aí a nossa mais nova, né, quem conhece a Anabela, ela faz a oração e dentro da oração ela já fala, né, ela agradece pelo alimento, pela família, e ela pede para o Papai do Céu lutar contra o coronavírus, para vencer o coronavírus, que é como ela entende que nesse momento e é a forma de combater que a gente pode fazer, e é assim mesmo, ela faz parte real e não é uma questão de olha, não acredito, não vivencio, ela é parte real. E aí ela entra no nosso terceiro tópico, que é o que acontece. De novo, assim como o Dom Bosco disse, como o próprio Cristo disse, o caminho não vai ser fácil, mas diante das dificuldades, a oração é alimento e fortaleza. E aí assim Mateus transcreveu, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é isso, gente. Então, assim, o convite para esse quarto pilar da oração é exatamente completar esse ciclo. Então, como eu defendo minha família, sim, eu acredito na família, sim, nesta vocação, olhando a palavra de Deus, olhando os ensinamentos dele, vivenciando, sim, a interação com o mundo numa liberdade, numa tranquilidade que me deixa em paz para fazer as minhas escolhas, e mantendo os joelhos firmes, sempre orando e pedindo para que, não que a caminhada seja mais fácil, que as pedras saiam no caminho, mas que eu consiga ter fortaleza e força para superar os obstáculos. E para encerrar aqui, porque eu já vi que tem gente cochilando, né, na nossa conversa, a Dani vai ler para a gente aqui um trecho de Deuteronômio, que fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente ouve quando a gente vivencia a palavra de Deus. Cuidai e vigiai. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te
e levantando-te. Então, é como diz, né, aqui a palavra, a gente é convidado a vivenciar, sentir, se fazer presente o tempo todo. E é esse o nosso convite para todos nós, que possamos transformar a nossa família em família de oração, que possamos, ao enfrentar os desafios do mundo, né, os desafios da sociedade, sempre firmes e estruturados, para que a gente possa, mediante a isso, manter essa defesa. E sim, todos nós estamos defendendo a família, que formamos a família, somos vocacionados para essa missão. E como vocacionados, cabe a nós, fortalecidos na palavra, alimentados pela oração, seguir cada vez mais fortes, cada vez mais unidos em defesa, em honra e glória desse sagrado sacramento do matrimônio e da família. Amém? Agora convido a todos. Então, a gente vai fazer aqui a oração da Sagrada Família. Podem deixar o microfone fechado, vou fechar o meu também. Douglas, você que vai puxar? Vamos fazer aqui. Maria, Mãe de Jesus, a vós dirijo com profunda fé e grande devoção a minha súplica. Abençoai meu marido, meus filhos, e alcançai para eles a proteção dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai adotivo, rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Virgem Santíssima, dai a toda a família paz, harmonia, amizade, amor ágape, alegria, saúde e coragem nas provações. De coração vos peço esta graça e tenho certeza de alcançá-la. Por vossa intercessão e pelo poder de vosso divino Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe e vamos pedir para o nosso cantor. Que a família comece a ter salão e e que o homem carregue os ombros a graça de paz. Que a mulher seja um céu de ternura com gelo e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Devolvemos a palavra aí para o Gilmar e para a Neia. Obrigado pelo espaço. Espero que tenham gostado. Acho que a nossa missão aqui era compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia no nosso dia a dia. É um prazer e uma felicidade imensa vê-los, mesmo que virtual. A gente é as carinhas conhecidas aqui, né? Que vemos que algumas famílias, inclusive, estão crescendo, né? Cresceram recentemente aí. Parabéns, que Deus abençoe e que possamos aí juntos nessa missão de comunidade, de família cristã, seguir o caminho e possamos aí levar a palavra de Deus aonde formos convidados e pudermos estar presentes. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um. Tá no mudo, Gilmar. Tá desligado o microfone. Volta. Repete aí. Repete tudo, né?
Então, a gente gostaria assim, de agradecer vocês dois, né, de tão carinhosamente, né, respondeu a esse chamado, né, e a todos os casais, né, que estão aqui. Tem pais, né, da minha turminha do Crisma que, né, acolheu esse convite, né, e todos os outros casais da pastoral. Como nós tivemos assim uma semana, né, transmitindo assim a mensagem da pastoral familiar, falando sobre a oração, que você e a Dani falou, acho que foi no dia da catequese que eles convidaram o pessoal, e o moço, né, e ele falou tão bem, falou que nos dias de hoje a gente está faltando, né, a gente ter esse momento de oração, né, trazer Deus para um momento que Deus faz parte mesmo da nossa família, porque a gente estamos vivendo como que, pensando assim, que essa vida é passageira, né, e assim, que essa vida aqui na Terra é a mais essencial, né? Estão dando mais valor para tudo isso. E não, a nossa vida é passageira, né? Então a gente tem que colocar Deus assim na nossa vida, né? Em primeiro lugar. Então vocês assim, de coração, agradecer a todos, né? A todas as pastorais que se envolveram no projeto de estar colocando, né? Junto vocês, né? Do ECC, né? Que hoje, né? Esteve com a gente. Que Deus assim nos abençoe, né? Agora, depois, né? Dessa palestra, fica a nossa responsabilidade, né, gente, de defender a família, que é isso que agora é o que pesa para nós, né, porque nós teve o conhecimento da palavra, né, então agora é colocar essa palavra em prática, né, tanto no nosso lar como dar testemunho na paróquia, né, porque nós fazemos parte de uma paróquia, né, então nós temos que ajudar as outras famílias também. Então agora essa é a nossa missão, então a gente sai daqui com essa missão, né, de defender a família, de defender o lar, né, e de levar a mensagem de Deus. Então, a todos, né, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né, de coração, né, fica aqui. Então, a gente possa rezar uma Ave Maria, né, para que nós encerramos, né, e consagramos nesse momento a nossa missão, de agora para frente, né, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos agora, né, nos despedir, entre aspas. Se alguém quiser continuar na sala, para a gente estender o bate-papo, fique à vontade, tá bom? Daí a gente pode continuar o bate-papo. Daí cada um fica à vontade, tá bom? O Carlos também pode estar cantando uma música pra gente. Então vamos lá. Deixa o microfone aberto para mim cantar. O Senhor, que criam seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor, que criam seus caminhos. Feliz és tu, se teme o Senhor, que cria seus caminhos. O trabalho que tuas mãos hás de viver será feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor, que criam seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda, coração da tua casa. Os filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor, que criam seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida. Felizes os que temem você, irão seus caminhos. Felizes os que temem você, e irão seus caminhos. Agora é hora do bate-papo. Todo mundo à vontade. Agora para falar. Abraça todo mundo, um abraço. Um abraço virtual para todo mundo, ó. Um abraço para todos. Deus abençoe a todos. O Pai de Cristo, que é todo mundo. Já abriu. Abraço, Dani. Abraço, Cleberson. Quem quiser Abraço falar, para vocês. pode ficar. Abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus. Pai de Cristo, Deus abençoe. Vamos ver a carinha de família, um beijo, Dani. Rodrigo. Para todo mundo. Tchau, Carlos. Nosso cantor. Agradecida. A Lani estava lá ajudando, olha lá, a Lani lá. Eu ainda não tenho a voz dela, mas tá bom. Nico, Diva. Beijo pra vocês. Lá no chat. Tchau, pessoal. Tchau. Dias. Tchau, Miguel. Até amanhã. Online. A Isa também estava aqui. Gente, obrigada, tá? Também vou saindo, quero agradecer. Maravilhoso, acho que é isso mesmo. A gente tem que colocar a nossa família sempre como o nosso alicerce, nossa base, né? Que a gente possa ir acreditar que com eles tudo se torna mais fácil, né? A gente sabe que sábado passado, as crianças da catequese, eu comentei com eles que os melhores amigos que eles podem ter estão dentro da casa deles, que eles podem procurar quem for lá fora, mas no momento de dificuldade, no momento que eles mais precisarem, são os pais que estarão lá. Né? A gente precisa florescer isso neles, né? De eles saberem dar valor à família, né? De eles crescerem com esse pensamento. Então, obrigada, viu? Beijo, Fabi. Beijo, Dani. Beijo. Agradeço a todos vocês. Agora eu vou jantar para o meu povo. Vai cuidar da família. Vai cuidar da família. Vocação. Com Deus. Tá aí ainda, Tia Neide? Ó, tem gente de Minas aí, ó, gente. Sim! Sim! Tornou uma palestra internacional. Tem mineirinha aí na área, ó. Tá vendo? Não, eu sou de Minas, eu sou apaixonado por Tem Minas. que prestigiar a primeira sobrinha. Pois é. Que bom. Podia passar uns pão de queijo, né, Gilmar? Podia passar uns pão de queijo. Eu sou fã dessa sobrinha. Biscoito. Pois é. Que cidade que é em Minas? Dani, que cidade que é? De onde que é, Neide? Contagem. BH. Contagem. Eu não conheço, eu já sou mais aqui do sul, aqui perto de Alfenas. BH. Acho que ela caiu. Caiu, hein? Caiu. Ela caiu. Acho que ela ficou rolando. Depois a distância. Tá lá, tá lá. Tem que perguntar se ela não se machucou, porque caiu, né?
Ela tá com o microfone desligado. Também acho, desligou. Os seus pais, Cleberson, são daqui também? Não. Aqui, né, amor? Mora pertinho da prefeitura, na rua da prefeitura. No Remanso. Olha lá, eles dando tchauzinho lá. O pai, minha mãe, o sobrinho. A Nélia já tá esquecendo, nós já foi lá, velho. Agora Porque a gente se escondia atrás da casa do fundo deles lá, eles são de lá. Ó, o Reginaldo deu um tchauzinho e fechou a câmera de novo, ó. Eu acho que ele tá comendo. O Reginaldo não tinha nem visto ele. Eu só vi ele no final, acho que ele tava dormindo. Pôs a mãozinha lá, deu tchau e lá. Ele escondeu o prato agora. Ele. Tá comendo, perdendo os cabelos. Reginaldo tá perdendo os cabelos. Cada encontro tem menos cabelo esse homem. Ele tá querendo fazer companhia comigo. Carol. Olha lá, tá entregando ele, olha lá. A equipe de sonoplastia. Não é a equipe? Aqui, ó, o Reginaldo de fato, a gente tava com a câmera fechada porque a gente tava fazendo algumas coisas, a gente tava fazendo algumas coisas aqui, mexendo em algumas coisas, então tava tudo atrasado. Aí a Dejaneira falou assim para mim, hoje não vai dar tempo a gente participar. Eu falei, não, nós vamos participar, nem que for com a câmera desligada, ver a bênção do padre e vamos participar. E aí, então, a gente ouviu tudo, pode ficar tranquilo que a gente ouviu tudo, nós estávamos desde o começo, colocamos joinha, então, assim, a gente ouviu tudo, só tava fechado. A nossa conversa de hoje, que ele está preparado e juntando o nosso direcionamento. E aí é o que a gente chama da providência divina, né? Sempre Deus agindo e direcionando os nossos passos. Então, a gente se preparou, olhou, orou e refletiu para conversar aqui com vocês hoje de um tema que acho que move todos, principalmente quando a gente reflete na Semana da Família e em momentos de tanta incerteza, né, de tantas coisas que têm acontecido. Então, o nosso tema e lema... O tema é família e compromisso com a vida. E o lema, defender a família e o lar faz parte da minha fé. Então, a gente costuma dizer que são duas missões bem interessantes, né? E a gente vai passar um pouquinho de cada uma delas aqui para a gente discutir e vivenciar cada momento. Então, primeiramente, pegando a parte inicial do tema, a gente vai falar um pouquinho sobre compromisso e aí reforçar. Então, acho que quase todos conhecem essa imagem, né? Que é a aliança. E aqui na imagem da aliança, a gente gostaria de destacar a primeira aliança de Cristo com o homem, né? Então, lá em Gênesis 1, 27 ao 30, é quando há a criação do homem e a mulher e o próprio Deus os incumbe, né, de submeter a terra, submeter todos os seres à sua ação. Em Gênesis 2, ele faz o compromisso, né, onde ele fala, tudo pertence a vós, mas vocês têm aí os seus limites. E é aqui que a gente gostaria de destacar. Então, é muito comum a gente falar de comprometimento, de aliança, mas as pessoas acabam deixando essa parte que é o compromisso, né? E o que é o compromisso? A gente gosta de dar exemplo, o pessoal da catequese, quando conviveu com a gente fala muito sobre isso, que assim, o compromisso é aquilo que nos faz, por exemplo, acordar todos os dias e falar, nossa, eu tenho que ir para o trabalho, então eu tenho um horário a cumprir, eu tenho um compromisso a cumprir. E por vezes a gente deixa coisas da nossa vida, seja o compromisso com a igreja, seja o compromisso com o matrimônio, de lado, porque a gente acha que pode ser feito depois. E aí, quando a gente fala aqui da aliança e do compromisso, né, desse comprometimento, é efetivamente se entregar. É saber que assumir o matrimônio, estar casado, constituir família, demanda, sim, comprometimento com todos os seus entes. E quando a gente olha, por exemplo, em tempos de pandemia, a gente tem escutado muito, né? Mas está difícil conviver, está difícil falar. E onde está o nosso compromisso? Foi esse compromisso que nós escolhemos. Foi esse caminho que a gente definiu. E assim é a nossa aliança. É assim o nosso caminhar como família, como casal, como seres cristãos. E aí, a gente fala muito de Sagrada Família, né? A gente fez aqui de propósito, usando o próprio trecho de Marcos, né? 10, 6 ao 9, onde ele fala, acho que é um trecho que muitos conhecem, onde fala que marido e mulher, né, deixarão seus pais, se unirão e tornarão-se uma só carne. E ele encerra esse trecho do Evangelho falando, não é, que o que Deus
uniu, o homem não separe. Então, aqui a gente gosta muito de falar sobre a vocação. O padre falou muito na bênção dele, né? Muito bem. O que vem a ser essa vocação? Então, claramente, assim como a gente começou falando do compromisso, escolher formar uma família, escolher casar-se, exige uma vocação. E não é feito para todos. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas o casar é assim, é assado. Então, nós somos vocacionados ao matrimônio, nós somos vocacionados a formar uma família. Nós assumimos este compromisso perante Deus e os homens, para que a gente possa, juntos, superar todos os desafios, superar todas as dificuldades e criar algo novo. E, assim, quando a gente entende o conceito não só olhando para a Sagrada Família, né, que nos rege, nos acompanha, mas tornando a nossa família na sacralidade, tornando a nossa família realmente sagrada, a gente começa a entender que todas as grandes dificuldades, todas as grandes mazelas da vida, elas não são maiores do que o nosso desejo de superar, manter o nosso compromisso e seguir em frente. E com base nisso, vem o terceiro ponto quando a gente fala ainda do nosso tema e do nosso lema. Tem pra gente, Dani? Lar e fé. Barco e tempestade. Muitas vezes a gente fala, né, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. A tempestade é a mesma para todo mundo, mas o barco no barco não é o mesmo. Às vezes não é um barco, é um bote, às vezes, né, às vezes é uma prancha, às vezes é o que você tem, né? O que a gente sabe que a gente não pode parar de remar, né? Mas a tempestade tá igual para todos. Só que o barco, o meio que a gente tá passando por isso, não está sendo igual. E assim é o lar e a fé. Então, o lar e a fé são os meios os quais a gente vai suportar e vai transpor as tempestades. Pode ser que nosso barquinho seja uma câmara de um pneu velho, e é o que a gente tem. Mas a nossa capacidade de acreditar que a gente pode ultrapassar, de ter fé que os desafios serão superados, é o que vai fazer a diferença. Então, essa imagem aqui, não por acaso, vocês podem ver que o barquinho ele é muito menor, né, do que a onda, do que a tempestade que está por vir. Mas nem por isso os marinheiros, né, os caminhantes, viajantes, desistem da jornada e desistem de seguir em frente. Então, aqui, reforçando esses 3 primeiros slides, era para a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema e lema. Então, reforçar que família é compromisso, família é vocação, família nos leva a escolher e a formar o barco e ter fé que a gente vai superar todas as tempestades. Bom, ainda meditando, né, e refletindo sobre essa letra tão bonita, e olhando as palavras que a gente falou sobre compromisso, sobre vocação, sobre o barco, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de ver que a família, e a gente gosta muito, né, inclusive do título dessa música que fala utopia, aquilo que parece impossível, né, algo que não é alcançável, é real sim. E é nossa missão defender esses valores, é a nossa missão mostrar o quão difícil de novo, ninguém está simplificando, né, o dia a dia, mas que dentro da nossa vocação, dentro daquele compromisso e construindo um lar de fé, de esperança, de amor, é possível a gente seguir. Eu vou parar um pouquinho aqui a nossa exibição do slide e a gente vai fazer um teste com vocês, que é assim, a gente, quando fala da internet, meio que fica um pouco frio, né? Às vezes é difícil de interagir, mas aqui a gente queria dar uns minutinhos para vocês para ter oportunidade, se alguém, ou com aquilo que a gente ouviu, com aquilo que a gente viu, né? Gostaria de falar um pouquinho do que olha para a sua família, o que olha nesse momento das famílias. Se alguém gostaria de dar uma opinião, alguém gostaria de manifestar algum sentimento, mesmo que seja uma gratidão, ao olhar para o lado e falar, nossa, graças a Deus, no momento tão de tanta dificuldade, a gente tem a oportunidade de estarmos juntos e vivenciar em família. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, é só apertar o microfonezinho aí, ninguém vai fechar vocês nesse momento.
Calma aí, um de cada vez, tá? Acho que a gente vai poder escolher, hein? Opa, eu tô vendo um monte de gente na minha telinha. Eu posso, vou chamar um. Vou me colocar aqui. Bem. Acolhida. Lisa, o Wagner. Nós estamos aqui na Cleoneide Felipe. Direto de Minas. Alguém tá falando? Teve a Neide, a Neide de Minas falou que ela sobre a acolhida, a família como uma acolhida. Pode falar, Isa e Wagner. Então, olha, eu estou emocionada com a música porque me lembrou muito meu pai. Meu pai já é falecido há 10 anos, né? Ele não chegou a conhecer nosso filho mais novo. E, assim, a música me trouxe à memória o quanto meu pai, mesmo tendo família, parecia ser solitário. Porque ele saía muito cedo para trabalhar, voltava no último ônibus e, assim, não tinha contato com a gente quando criança, né? Então, assim, só depois de adulto, da gente adulto, mas aí meu pai já estava bem debilitado, porque ele é bem idoso, né? Então, já não ouvia bem, já não enxergava bem. Então, assim, eu sinto muito pela solidão que eu acho que ele sentia e dou graças a Deus por hoje a gente viver unidos, né? Ter a possibilidade de viver com os filhos, de passar mais tempo com os filhos, mais tempo juntos. Ai, me emocionou, gente, desculpa. Amém. Obrigada por partilhar com a gente. Vou falar, Isa, e aí eu posso dar um depoimento parecido com esse. Meu pai está assistindo a gente aqui, tá? Depois vocês verem, vai estar escrito o Everton, tá o meu pai. E eu posso falar que o sentimento é muito parecido. Meu pai sempre trabalhou, saía de tardezinha, voltava de madrugada, então assim, a gente estudava, ia para um lado, ia para o outro, né? E a gente poucas vezes tinha essa oportunidade. E o que eu quero partilhar, que eu acho que é muito importante, que assim, eu sempre senti o carinho, sabe? Às vezes eram minutinhos que a gente tinha a oportunidade de se encontrar, mas ele pegava, passava a mão no meu cabelo, às vezes ele olhava assim, e isso marcava para mim porque sabia que ele estava fazendo aquele sacrifício pelo compromisso e comprometimento com a família. E assim, me formou como ser humano, como homem. Quando eu olho hoje para minha família, eu fecho os olhos e tenho a certeza que ele me ensinou essa caminhada de como era importante. Era o jeito que ele tinha de dar esse amor, era o jeito que ele tinha de contribuir, por mais que eram minutinhos. E aí é o que eu convido a todos vocês. Se a gente tem muito tempo, se a gente tem pouco tempo, façam ele de qualidade. E assim, tenham certeza que marido e mulher, pais e filhos, mães e filhos, assim, isso faz total diferença. Então, você falando tocou no meu coração aqui também. Então, um beijo, pai, te amo. Acho que é uma forma da gente sempre deixar bem claro, é extremamente importante a gente manifestar esse amor, esse carinho que a gente tem por nossa família. Então, e é importante a gente aproveitar esse tempo que a gente está tendo, porque é providência divina. A gente não pode só achar que tudo isso que está acontecendo são coisas ruins. Alguma coisa tem que ter mudado. Alguma coisa dentro da gente. A gente não pode amanhã ter a vacina e a gente sair de casa e falar, tá tudo bem, vamos voltar ao normal. Não, gente, não podemos voltar ao normal. A gente precisa pensar bastante, porque alguma coisa precisa ser mudada. Dentro de mim, dentro de você, dentro da nossa família. E se a gente, cada um de nós fizer um pouquinho, com certeza a gente vai sentir a diferença. O nosso problema é que a gente quer as coisas rápido, né? A resposta muito rápida. E Deus, por diversas vezes, né? Ele só faz as coisas pra gente na hora certa e o que tem que ser. E muitas vezes não é o que a gente quer, e sim o que a gente precisa. Então, acho que é uma boa reflexão, né, momento para a gente refletir e cuidar com muito carinho de tudo isso que está acontecendo, não pensar só em coisas ruins. Amém? Então, vamos lá. Um momento emocionante, as lágrimas estão aqui, vamos segurar firme para aguentar a voz, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares na defesa da família. Então, como diz o título, a gente, como família, nós temos missão e compromisso de defendê-la. E aqui a gente vai dividir, existem várias formas de pensar, mas a gente vai dividir aqui numa sugestão para vocês refletirem no dia a dia de vocês, de como vivenciar essa defesa da família. Então, a gente dividiu, né,
em 4 pilares, né? Então, a gente vai passar pelos ensinamentos de Jesus, vivência dos mandamentos, liberdade, obediente e oração. E aí, vamos lá. Por que eles são em pilares e eles estão nesse ciclo? Porque são complementares. Quando a gente passar por todos eles e chegar no último, está na hora de voltar, fortalecer de novo o ensinamento, a vivência, a liberdade e assim vai. Então, o primeiro deles que a gente vai falar aqui sobre os ensinamentos. Vou pedir para a Dani ler para a gente o trechinho do Evangelho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhai-lo ao Senhor, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bom, quando a gente ouve essa palavra, né, esse evangelho, acho que a gente por várias vezes já ouviu, já refletiu, mas como é que a gente olha essa questão da palavra, desse ensinamento e a família? É o alicerce. Então, se a gente pensar que a gente está construindo o lar, que a gente está edificando a nossa casa, vamos edificar na palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Como é que ela nos constitui? Como é que os filhos enxergam? Como é que a gente entende? A gente, às vezes, nesse imediatismo que a Dani comentou, a gente quer tanto que uma coisa aconteça, que a próxima apareça na nossa frente e que a gente resolva todos os problemas, mas a gente sabe que há o tempo de Deus, as coisas acontecem no seu tempo certo, não aquele que a gente quer, mas aquele que a gente precisa, e buscar essa palavra, buscar as coisas dentro do ensinamento da palavra de Deus é alicerce para a família. Por quê? Porque às vezes quantos aqui já não se encontraram sem resposta? Imagina um filho, a gente que tem crianças, por exemplo, em casa, um deles vira e pergunta para a gente assim, mas pai, mãe, por que está acontecendo essa pandemia? Será que a gente tem resposta para isso? Será que a gente consegue falar que existe alguma coisa errada e por isso que está acontecendo? Então, quando a gente olha essa questão de tudo que está acontecendo e a gente começa a olhar os ensinamentos, é o que a Dani falou. A gente começa a olhar e fala, poxa, mas vamos aprender com tudo isso? Sei lá, acho que nos últimos 20 anos eu nunca passei tanto tempo em casa, acho que a gente nunca almoçou tanto em família. Tá difícil, sim? Tá difícil, mas olha que coisa boa que aconteceu no meio de tudo isso. Quantas orações nós tivemos a oportunidade de fazer em família? Então, a gente, quando toma café da manhã, almoça, janta, faz a oração de cada um, reflete sobre o Evangelho. Deixa eu cortar um pouquinho, Cleberson, desculpa. Mas a gente tem que parar para pensar também que a nossa casa, hoje, o nosso lar, é evangelizador mais do que nunca, né? Em que momento da vida nós iríamos parar e fazer da nossa casa, né, o nosso templo? E que momento, cada canto que a gente tá e cada momento que a gente tem para fazer oração é o momento. E onde em outros tempos nós poderíamos fazer com que a nossa casa virasse um templo onde nós pudéssemos estar mais próximo de Deus, estar junto com Deus, né? Se não fosse isso tudo que está acontecendo, né? Muito bom. E é exatamente isso. Então, o ensinamento está onde a gente procura a palavra de Deus, o que a gente leva para os nossos filhos, né? Para o marido, para a esposa, baseado e fundamentado nos ensinamentos e na palavra de Deus. Então, o nosso alicerce está aqui. Quando a gente não acha a resposta, quando a gente não está difícil de encontrar, vamos recorrer e vamos nos fundamentar na palavra de Deus. Nosso próximo pilar são os mandamentos. Quantas vezes a gente não pensa assim, né? Nossa, mas como é que eu vou colocar aqui para organizar em casa, né? Como é que a gente vai colocar regra? Agora tem gente estudando, tem gente trabalhando de casa, tem gente fazendo isso. Como é que eu determino o que eu tenho que fazer? Já pararam para pensar que Deus nos deu só 10 mandamentos para seguir? A gente acha um negócio, bicho, bem complicado de fazer. A gente ainda fica criando mais uns 59, né? Uns 200 outros assim regras. E ele só deu 10. Então, quando a gente fala aqui dos mandamentos, é como a gente vivencia isso, como a gente traz isso para o nosso dia a dia. A gente não precisa de ficar achando forma mirabolante do mundo, o que o mundo diz, o que né, o terapeuta diz. Não, a gente tem aqui a base solidificada nos ensinamentos e na palavra de Deus.
Aqui ele nos deu a origem, né? Ele nos deu o direcionamento para onde seguir, para onde a gente colocar as nossas energias e as nossas forças. Então, assim, e são coisas simples. Se a gente pegar o próprio Evangelho, quando Jesus fala, né? Amai-vos, né? Quando ele pega todos os mandamentos e fala, olha, se eu pudesse simplificar, né? Se a gente pudesse consolidar o amor pelo próximo, ame o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem esses valores, essas ações muito fortes. E se a gente parar e olhar em cada um dos mandamentos e a gente segui-los e colocá-los como verdade em nossa vida e nossa família, ele vai nos fortalecer e sempre ajudar nos nossos princípios, valores e na nossa capacidade de seguir entendendo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Fala pra gente um pouquinho do provérbio aí, por favor. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, se a gente segue, se a gente vivencia, se a gente torna real na nossa vida os mandamentos, né? Seguir a palavra, seguir o direcionamento do Cristo, a gente não tem o que temer, né? A gente tem que orar e vigiar sempre. Mas por quê? Porque aquele que aprende, recebe o alicerce e segue, ele tem a direção bem organizada. O exemplo arrasta, né? Como diz Santo Agostinho, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E não adianta, e aí os nossos queridos catequistas vão gostar do que a gente fala, e a gente sempre fala isso, não adianta o pai chegar e falar assim, filho, esse é bonito, é a Bíblia, toma aí, lê. Aí ele fala, tá bom, pai, mas como é que eu faço? Não sei não, faz aí. Te vira, né? Vai lá para catequista e pede uma ajuda. A gente tem que conhecer, a gente tem que sentar, a gente tem que vivenciar, a gente tem que parar para abrir a Bíblia, estudar junto, vivenciar. E, de novo, comecem do simples. Às vezes a gente complica as coisas demais. Estamos falando aqui só dos mandamentos. Se eles forem verdade e vida nos nossos lares, com certeza muita coisa já pode ser diferente. Tem que virar rotina, né? A gente faz rotina para tantas coisas na vida e a gente precisa fazer com que a rotina dos nossos filhos dentro do nosso lar se transforme em lição, né? Que eles a gente está formando o caráter deles, né? E tudo que a bagagem deles vai ser dada por nós. Então, a gente passou agora pelos 2 primeiros pilares, né? Da defesa da família. E por que a gente está falando de pilares da defesa? Porque às vezes a gente fala assim, né? Mas está ficando natural falar que a família é diferente, ou a gente está começando a ficar até com vergonha, a gente fica numa situação, você fala, será que eu tenho família, né? Será que eu falo que eu sou casado, uma coisa assim? Porque às vezes a pessoa acha estranho, né? Esse mundo moderno. Então, assim, a gente está realmente sustentando isso e mostrando como é que a gente defende a família, como é que a gente se estrutura como família e, assim, não é um mérito ou demérito, é uma escolha ou outra, mas a gente tem que, dentro da nossa vocação, dentro daquilo que nós fomos chamados, né, por Deus, a sermos famílias, a sermos casal, a sermos pais, mães, filhos, se estruturar para realmente seguir esse caminhar. Então, por isso que a gente falou muito aqui para vocês sobre esses primeiros passos, né? Que é, sim, se pautar na palavra e se ir na simplicidade. A gente não precisa inventar nada mirabolante, não existe fórmula mágica, né? A ideia a sugestão aqui dos 10 mandamentos são exatamente esses valores e princípios que, se a gente consegue aplicar na nossa vida, com certeza vão nos guiar e vão nos permitir aí alcançar toda a graça que a gente tem como né, merecida aí por sermos filhos de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Partilhar algo que sentiu, fiquem à vontade. Um de cada vez, porque está dando ruído aí no microfone. A gente pode escolher, porque a gente está vendo nomezinhos de vocês. Vocês querem que a gente escolha alguém? Ih, o silêncio. Eu vou convidar alguém. Opa! Tem um barulhinho aí. Quem? Pega quem chegou por último. Quem chegou por último, né? Chegou por último. Olha que eu ia falar, ainda bem que ele já abriu o microfone. Você viu como Deus tem uma providência? Eu ia chamar ele mesmo. Fala lá, Douglas, partilha um pouquinho pra gente. Vai ter que falar. Maria também, ó. A Maria é a alegria da casa, não tem jeito, né? Tem outra Maria chegando. E eu acho que, assim, como princípio, né, os filhos
caminharem na fé. Eu acho que é fundamental eles fazerem parte de uma vivência, né, de oração e ao mesmo tempo também dar liberdade para eles poderem ter um diálogo aberto, né? Porque não adianta nada a gente sugerir para eles e eles não responderem. E quando eles respondem algo do tipo, a gente não obedece aquela regra, né? Então, pai, agora não é hora de celular, agora é hora de rezar, né? Pai, celular na mesa não, a mesa é sagrada, né? Então, é isso aí. Então, é a esponjinha, né? Eles são esponjinha e acho que, pelo menos a gente tem aprendido assim em casa. Amém, mas é isso mesmo, né? Nós somos convidados e, posso dizer, desafiados a nos reinventar. Talvez com os filhos eles nos ensinam, né? E nos reensinam. A gente diz que talvez a grande habilidade que a gente tem que ter nesse tempo moderno é a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo, né? Porque a gente vai fazendo e se reinventando e aí, de novo, por isso é importante desse exemplo, né? Então, olhar para a gente e saber que não há a perfeição, mas que a gente tem a busca, o caminho e a gente solidifica nos nossos passos em uma estrada que está pautada pela fé, pela palavra, com certeza provém para eles até o acreditar, né? Eles começam aquela história, por que vocês seguem tanto, por que vocês estão tão conectados? Isso até faz estimular a que eles procurem entender e venham com a gente, né? Acho que esse é o nosso desafio. Então vamos lá, vou continuar agora para os nossos próximos 2 pilares. Agora vai ser a liberdade. Liberdade. Aqui a gente está trazendo, né, Dom Bosco, ele tira do Evangelho e traz uma adaptação para essa frase e a gente gosta muito sobre isso. Eu não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E por que a gente chamou um terceiro tópico liberdade, né? Se vocês olharem no ciclo lá dos pilares, esse ele fala liberdade e obediência. Porque é o seguinte, quando a gente começa a edificar o nosso lar na palavra de Deus, quando a gente olha os mandamentos, a nossa liberdade e obediência, ela já nos ajuda a entender que existem coisas do mundo e coisas no mundo que não são para nós. Então, assim, eu não preciso de ficar me martirizando, né? Falando, olha, porque eu poderia estar em tal lugar, eu poderia fazer tal coisa, eu queria... Por quê? Porque os meus valores estão constituídos. Então, eu vou olhar para alguma coisa que acontece no mundo e pertence ao mundo e aquilo me dá a liberdade e o conforto de falar, não é para mim. Me dá a liberdade, a gente costuma brincar, né, ao longo da história, isso para aqueles que já têm os cabelos brancos como nós, a gente tinha lá atrás uma propaganda na TV que era a família que a gente chamava, acho que era de uma margarina, se não me engano, acho que era Doriana, que era o pessoal que fazia o café da manhã, era sempre a mesa farta e todo mundo dando risada, né, todo mundo feliz. E a gente fala que, assim, parecia que isso se criou ao longo da vida, que era o modelo de família perfeita, todo mundo feliz, dando risada, o tempo todo. E no final do dia, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que tem conta para pagar, a gente sabe que tem dia que a gente acorda de mau humor, tem um dia que a gente corre um pouquinho mais e soa e o cheiro não fica tão bom, né? Então, assim, tem de tudo, gente. A gente tem que levar o lixo para a rua, né? O lixo não vai embora sozinho. Tem que passar roupa, tem que lavar a casa, um monte de coisa. E agora na quarentena ainda mais, né? Então, assim, nem tudo são flores, mas dentro da nossa vocação, dentro da nossa escolha, a gente gosta muito de usar essa frase, né, essa inspiração, para que a gente pense nisso. Mas por que eu tenho que contribuir? Por que a gente tem que fazer tanta coisa? Por que a gente tem que seguir esse caminho? Porque vale a pena. Porque olhar para os filhos crescendo e crescendo direcionados, vale a pena. Olhar para a edificação da família e ter certeza de que a gente está criando, impactando o mundo de alguma forma, levando uma coisa boa para o mundo, vale a pena. A família é a menor célula da sociedade, mas ela é a maior também. Porque se todo mundo voltar para sua casa, vivenciar a sua família, os princípios, os valores, a palavra de Deus, a gente está consertando o mundo, a gente está mudando o mundo. Mas é aquela história, a gente não precisa ficar preocupado tanto com o que acontece lá fora. A gente tem que vivenciar e corrigir o que está aqui dentro. É um passo de cada vez, é um caminho de cada vez. Então, quando a gente fala de liberdade aqui, é exatamente isso. Vivenciar a palavra de Deus,
solidificar os nossos caminhos nos mandamentos, nos dá a liberdade de olhar para aquilo que o mundo nos oferece, para aquilo que está à nossa frente e se sentir liberto em tomar a decisão de vivenciar ou não, de tomar a decisão sem se martirizar, falando, estou me sacrificando, estou perdendo o que todos os outros estão fazendo lá fora. E, por último, e não menos importante, oração. De nada vale, né? A gente ter a palavra, ler a palavra, vivenciar os mandamentos, se sentir liberto em interagir com o mundo, né? E obediente àquilo que a gente aprendeu, se os nossos joelhos não se flexionarem e nos mostrarem um caminho. Então, a gente coloca a oração aqui em 3 grandes palavras. A primeira delas é o hábito. A gente, às vezes, fala, nossa, mas o que eu vou orar? E, às vezes, é difícil parar. A gente, primeira coisa, né? A gente, nesse momento, ganhou uma parada obrigatória. Então, a gente, obrigatoriamente, ganhou um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas ou se estruturar de uma forma mais organizada. Então, a gente precisa de colocar dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, o hábito da oração. Então, aqui fica um convite, um propósito para todas as famílias que estão aqui com a gente, de colocar a oração, por exemplo, em uma das refeições de vocês. Então, escolham uma delas, pelo menos em uma, e aí que vocês façam essa refeição sim juntos, e juntos partilhem a oração. Todo momento é momento de oração. Não espere a oração, o momento de ir dormir para fazer a oração. Procure, dentro da rotina de vocês, né, colocar um momento que vocês consigam estar juntos, orando com os filhos, orando com o esposo, com a esposa. Crie o hábito. Perfeito. E aí, o que a oração nos traz? Ela nos traz esse direcionamento. Então, às vezes a gente não tem, e a maioria das vezes eu diria para todos, nós não temos as respostas, a gente não sabe o que vai acontecer. E fechar os olhos, orar, pedir o discernimento, pedir a fortaleza, pedir os dons do Espírito para que nos guiem, nos conduzam, é fundamental. Então, assim, a oração presente no nosso dia a dia, a oração realmente como algo que faça parte de nós, ela faz toda a diferença. E aí a gente gosta de dar um exemplo, a gente até conversou essa semana com os casais do ECC, que aqui em casa a gente colocou pelo menos em uma das refeições a oração familiar, e aí a nossa mais nova, né, quem conhece a Anabela, ela faz a oração e dentro da oração ela já fala, né, ela agradece pelo alimento, pela família, e ela pede para o Papai do Céu lutar contra o coronavírus, para vencer o coronavírus, que é como ela entende que nesse momento, e é a forma de combater, que a gente pode fazer, e é assim mesmo, ela faz parte real, e não é uma questão de, olha, não acredito, não vivencio, ela é parte real. E aí ela entra no nosso terceiro tópico, que é o que acontece. De novo, assim como Dom Bosco disse, como o próprio Cristo disse, o caminho não vai ser fácil, mas diante das dificuldades, a oração é alimento e fortaleza. E aí, assim, Mateus transcreveu, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é isso, gente. Então, assim, o convite para esse quarto pilar da oração é exatamente completar esse ciclo. Então, como eu defendo a minha família, sim, eu acredito na família, sim, nesta vocação, olhando a palavra de Deus, olhando os ensinamentos dele, vivenciando, sim, a interação com o mundo numa liberdade, numa tranquilidade que me deixe em paz para fazer as minhas escolhas e mantendo os joelhos firmes, sempre orando e pedindo para que, não que a caminhada seja mais fácil, que as pedras saiam no caminho, mas que eu consiga ter fortaleza e força para superar os obstáculos. E para encerrar aqui, porque eu já vi que tem gente cochilando, né, na nossa conversa, a Dani vai ler para a gente aqui um trecho de Deuteronômio que fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente ouve quando a gente vivencia a palavra de Deus. Cuidai e vigiai. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Então, como diz, né, aqui a palavra, a gente é convidado a vivenciar, sentir, fazer presente o tempo todo. E é esse o nosso convite para todos nós, que possamos transformar a nossa família em família de oração, que possamos, ao enfrentar os desafios do mundo, né, os desafios da sociedade, sempre firmes e estruturados, para que a gente possa, mediante a isso, manter essa defesa. E sim, todos nós que estamos defendendo a família, que formamos a família, somos vocacionados para essa missão. E como vocacionados, cabe a nós, fortalecidos na palavra, alimentados pela oração, seguir cada vez mais fortes, cada vez mais unidos em defesa, em honra e glória desse sagrado sacramento do matrimônio e da família. Amém? Agora convido a todos. Então, a gente vai fazer aqui a oração da Sagrada Família. Podem deixar o microfone fechado, vou fechar o meu também. Douglas, você que vai puxar? Vamos fazer aqui. Maria, Mãe de Jesus, a vós dirijo com profunda fé e grande devoção a minha súplica. Abençoai meu marido, meus filhos, e alcançai para eles a proteção dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai adotivo, rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Todos os santos e santas do céu, rogai por nós. Virgem Santíssima, dai a toda a família paz, harmonia, amizade, amor ágape, alegria, saúde e coragem nas provações. De coração vos peço esta graça e tenho certeza de alcançá-la. Por vossa intercessão e pelo poder de vosso divino Filho, Jesus Cristo. Amém. Devolvemos a palavra aí para o Gilmar e para a Neia. Obrigado pelo espaço. Espero que tenham gostado. Acho que a nossa missão aqui era compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia no nosso dia a dia. É um prazer e uma felicidade imensa vê-los, mesmo que virtual. A gente é as carinhas conhecidas aqui, né? Que vemos que algumas famílias, inclusive, estão crescendo, né? Cresceram recentemente aí. Parabéns, que Deus abençoe e que possamos aí juntos nessa missão de comunidade, de família cristã, seguir o caminho e possamos aí levar a palavra de Deus aonde formos convidados e pudermos estar presentes. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um. Então, a gente gostaria assim, de agradecer vocês dois, né, de tão carinhosamente, né, respondeu a esse chamado, né, e a todos os casais, né, que estão aqui. Tem pais, né, da minha turminha do Crisma que, né, acolheu esse convite, né, e todos os outros casais da pastoral. Como nós tivemos assim uma semana, né, transmitindo assim a mensagem da pastoral familiar, falando sobre a oração, que você e a Dani falou, acho que foi no dia da catequese que eles convidaram o pessoal, e o moço, né, e ele falou tão bem, falou que nos dias de hoje a gente está faltando, né, a gente ter esse momento de oração, né, trazer Deus para um momento que Deus faz parte mesmo da nossa família, porque a gente estamos vivendo como que, pensando assim, que essa vida é passageira, né, e assim, que essa vida aqui na Terra é mais essencial, né? Estão dando mais valor para tudo isso. E não, a nossa vida é passageira, né? Então a gente tem que colocar Deus assim na nossa vida, né? Em primeiro lugar. Então vocês assim, de coração, agradecer a todos, né? A todas as pastorais que se envolveram no projeto de estar colocando, né? Junto vocês, né? Do ECC, né? Que hoje, né? Esteve com a gente. Que Deus assim nos abençoe, né? Agora, depois, né? Dessa palestra, fica a nossa responsabilidade, né, gente, de defender a família, que é isso que agora é o que pesa para nós, né, porque nós teve o conhecimento da palavra, né, então agora é colocar essa palavra em prática.
né? Tanto no nosso lar como dar testemunho na paróquia, né? Porque nós fazemos parte de uma paróquia, né? Então nós temos que ajudar as outras famílias também. Então agora essa é a nossa missão. Então a gente sai daqui com essa missão, né? De defender a família, de defender o lar, né? E de levar a mensagem de Deus. Então a todos, né? O nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né? De coração, né? Fica aqui. Então a gente possa rezar uma Ave Maria, né? Para que nós encerramos, né? E consagramos nesse momento a nossa missão de agora para frente, né? Uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos aqui. Que a família comece feliz, sarão e e que o homem carregue nos ombros a graça e paz. Que a mulher seja um céu de ternura com gelo e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.